Bem, então vamos continuar aqui com estes vídeos. E atenção, estes vídeos eu não estou a falar para eletricistas. Eu, quer dizer, posso falar também para alguns eletricistas, mas basicamente é para as pessoas que ou não sabem de eletricidade ou estão a aprender eletricidade. Às vezes pode dar alguma ajuda, porque cada pessoa entende de uma maneira e às vezes várias pessoas dizem a mesma informação, mas há uma que por acaso tem uma linguagem ou mais simples ou que a gente entende melhor, e eu sou apenas mais uma pessoa a falar sobre eletricidade. Ok? Bom, dito isto, vamos falar aqui um bocadinho sobre a Terra, sobre o fio Terra e sobre os diferenciais. E podem dizer assim: então, mas eu tenho um diferencial de 30 mA. Estou protegido? Se for com um destes, não estão. Eu vou-vos contar a minha história. Há cerca de 6 anos, eu apanhei o maior choque da minha vida. E o que é que aconteceu? Eu tinha, isto foi na casa da minha mãe, em que ela me dizia: olha que eu estou a apanhar choque aqui na máquina de lavar a louça. Ok. Eu fui lá, não agarrei na chapa nem nada, mas o que é que aconteceu? Eu fui e fiz, ou seja, eu podia ter feito, isto é a chapa da máquina de lavar a louça, eu podia ter feito assim, que já era mau, não é? Com tanto aparelho de medida que a pessoa gasta milhares e milhares de euros em aparelhos, era só chegar lá, vá com o básico do básico, um multímetro, e encostar ali e no chão, na terra, numa torneira, uma coisa qualquer, e ver, não é? O que é que estava ali a acontecer. Mas não. Portanto, eu abri a porta e fiz assim. Quer dizer, vamos lá ver, também não agarrei, mas encostei assim a mão. E foi só este tempo. Olha. E apanhei o maior choque da minha vida, onde andei até há alguns meses a sentir realmente que o coração sofreu deste choque. O que é que eu na altura fui ver? Fui medir depois, com um multímetro, entre a chapa da máquina de lavar e o fio terra. E o que é que acontece? O fio terra não estava lá. A tomada tinha terra, mas não tem fio terra, não está ligado. Isto são casas numa aldeia, antigas. O que é que aconteceu? Portanto, eu fui medir ali, entre a chapa e o fio terra, estavam a passar, eu os voltos já não me lembro bem, mas penso que era agora já não me lembro bem se era 117, se era 187, porque pronto, é assim, eu também depois tenho várias situações ao longo da minha vida e pronto, não me recordo exatamente desse valor de voltagem. Mas os amperes eu lembro-me bem o que é que estava a passar de amperes, eram 110 miliamperes, ok? E atenção, eu já apanhei choques desde pequenino, desde, sei lá, dos meus 7 anos, que apanhei se calhar aos meus 7 anos apanhei o maior choque da minha vida, até à altura, um choque grande, que era num guincho elétrico, um guincho trifásico, e eu era uma criança, estava lá na obra dos meus pais, e toquei na chapa do guincho, ou ali num ferro, já não me lembro, e apanhei choque, pronto. Não sei se estava a chover, se o chão estava não me lembro. Sei que foi num segundo andar, estava com o guincho e tal, mas já não me lembro bem como é que foi. Pronto. A primeira história que eu contei é só para vos enquadrar e para vocês saberem que as coisas acontecem. E vocês podem até não morrer, mas podem ficar com problemas de coração. Pronto.
Felizmente hoje está tudo bem, não sinto mais nada, mas houve ali durante, sei lá, 6 ou 7 meses que eu tive esse problema. Bom, dito isto. E o que é que acontece? Eu tinha eu nessa instalação, porque eu já há muitos anos que instalo 2 diferenciais, eu tinha 2 diferenciais AC em série. Um da Ager, outro da Legrand. Em série, ok? Porque eu acho que o diferencial é uma coisa tão importante, mas tão importante, que eu instalo sempre 2 em série. Eu tive durante muitos anos, este aqui é da minha casa, 2 em série de 10 mA. Lá eram 2 de 30 mA em série e apanhei o choque na mesma. Ok? Que eu na altura até... com caraça, estamos. Pronto. Foi quando eu comecei a utilizar a diferença. Tenho aqui este, mas isto é só um exemplo. Eu ainda no vídeo anterior mostrei um também de outra marca, de classe A, e comecei a utilizar os diferenciais de classe A. Ok? E os diferenciais, se eu tivesse lá diferenciais de classe A, já não tinha apanhado, porque ali, naquele caso, era o filtro da máquina que estava avariado e estava a fazer uma fuga para a Terra, uma fuga pulsante. Ou seja, não ia... ou seja, ele deixava passar a corrente num sentido, mas não deixava passar no outro. Pronto. E então, o que é que acontece? As pessoas às vezes dizem assim, mas eu lá em minha casa, sim senhor, fiz como tu disseste, tenho 2 de classe A, ou tenho 2 de classe B, em série, e até pode ser daqueles caros, porque estes aqui são mais baratos, eu felizmente consigo comprá-los e testo, não é? Se não tiverem bons, não aplico, são substituídos, qualquer coisa, não é? Mas, quem não tenha, se calhar vai ter que ir comprar um bocadinho mais caro, até para vá lá que confie mais naquela marca, sendo que o que é que acontece? Hoje em dia a gente sabe que a gente compra coisas e vêm avariadas, não é? Pronto. E então, mesmo com 2 em série, é muito bom ter diferenciais. Aliás, uma casa que não tenha diferencial, vocês urgentemente contratem um eletricista. Rápido. Não é, vou ver. Não, rápido. Ou se tiverem um diferencial de 300 mA. É rápido. Rápido. Ok? Não é... Eu até se vocês tivessem um diferencial de 30 mA de classe AC, eu aconselho que vocês devem realmente começar a pesquisar por substituí-lo rapidamente. Mas não é tão urgente como se vocês tiverem um de 300 mA ou se não tiverem diferenciais. Sim, eu tenho montes de fotografias de quadros elétricos, ok? Onde não existe sequer diferencial. Aqui em Portugal, montes e montes deles. Eu alerto sempre que aquilo tem que ser trocado. Hoje tem que ser acrescentado lá um diferencial, não é? Agora, o problema é que não vão meter, hoje em dia, um diferencial de classe AC. Hoje em dia, se vão mexer, vão meter no mínimo de classe A, que já vos protege para a grande maioria das situações. Ok? E se quiserem estar mais protegidos, metem de classe B. E o diferencial é uma peça mas tão importante, que se para vocês for possível, metam 2 em série. Ou 2 de classe A, ou 2 de classe B, ou um de classe A e um de classe B, consoante o dinheiro que cada pessoa tem. Porque não se enganem, o dinheiro que vocês investirem é o dinheiro que da vossa segurança. Aqui não é o eletricista que vai lá à vossa casa que vos vai dizer vocês têm que meter isto e tal. Não, vocês não têm que meter nada. Mas por isso é que eu estou a fazer estes vídeos, que é para as pessoas que não entendem bem a eletricidade, para que realmente possam tomar este conhecimento e tomar as suas precauções. Ok? Bom, a verdade é que eu comecei este vídeo para falar de fio terra
e já vou deixar para outro vídeo, porque não vai dar, obviamente. Neste momento o YouTube não me deixa carregar vídeos com mais de 15 minutos, e então eu também não quero estar a fazer parte 1, parte 2. Eu vou deixar este vídeo como mais um vídeo deixei a minha história e deixei mais alguma informação sobre os diferenciais. Mas o que eu vou fazer é um vídeo sobre o fio terra, ok? Porquê? Porque é muito importante. Mas pronto, eu vou deixar isso porque há pessoas que podem dizer: mas eu tenho 2 diferenciais e já estou protegido, já não é preciso fio terra, então. Ok? E a verdade é que se vocês tivessem que escolher entre gastar, vamos imaginar, gastar 200 euros, bom, vamos imaginar o mesmo valor, vamos imaginar 500 euros. Entre 500 euros de diferenciais e 500 euros de fio terra, sem dúvida, gastar primeiro esses 500 euros no diferencial e depois no fio terra. Mas atenção, o fio terra é muito importante. Porquê? Porque o diferencial, não é? O que é que acontece? Vocês apanham sempre um choquezinho, ok? Mesmo que esteja tudo a funcionar, existe uma corrente, sei lá, de 20 a 30 miliamperes que vai percorrer o vosso corpo. Vocês vão apanhar esse choque. A diferença é que se o diferencial estiver bom, se for um correto, não é? E se estiver tudo bem, ele vai disparar antes que a corrente chegue a níveis perigosos que vos vai causar algum problema ou morte. Ok? Bom, mas eu vou deixar já isto para o próximo vídeo, mas fica aqui já tipo como que a introdução para o próximo vídeo e vou explicar porque é que é importante o fio terra.